mano, é o Arraial da Matemática. Hoje não vai ter aula, é mentira. Mas vai ser facinho, é verdade. Todo mundo vai tirar 10, é mentira. Hoje nós vamos falar de poliedros, é verdade. Então, vamos começar nossa aula. Respira, tá? O professor tá velho. Respira, ufa. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula no Arraial da Matemática, certo? Hoje nós vamos falar de poliedros, tá? É um assunto bem tranquilo, dá pra gente identificar bem fácil, certo? O que são os poliedros? São sólidos formados por polígonos. Tem os desenhos aqui e eu trouxe aqui para vocês esse cubozinho aqui, né? Que é da minha, esse brinquedinho, que é da minha princesa, da minha filhotinha linda, coisinha mais fofa do pai, certo? Para a gente visualizar melhor. Então, percebam que esse brinquedo ele é formado por polígonos. Ó, se a gente olhar, tem um polígono aqui, que nesse caso são quadriláteros, né? Todos eles. Um verde, o branco, o azul, o amarelo, o roxo e o vermelho, ok? Então, esse brinquedinho aqui, se a gente for trazer para a classificação na matemática geométrica, nós falaríamos que ele é um poliedro, certo? Percebam que os poliedros, a gente tem que ficar atento, quando a gente viu o desenho, é de fácil identificação, tá? Normalmente esse desenho, ele vai vir com essas linhas pontilhadas, tá? Ou até com essas linhas de trás formadas de outra cor, tá? Desenhadas de outra cor. Por quê? Para significar que ele não é uma figura chapada na parede. Não é simplesmente um polígono. Percebam que essa imagem aqui, ó, um cubo, é diferente do que eu pegar, por exemplo, e botar só isso daqui, ó. Se eu colocasse só essa para vocês, é chapado, tá vendo? É só um quadrilátero, seria só um quadrilátero, por exemplo. Estaria aqui assim, ó. Agora, a partir do momento que ele ganha uma dimensão maior, nós chamamos isso de poliedro, ok? Que é quando ele tem essa parte, mas ele também tem a parte para trás. São caixas de sapato, por exemplo, a caixa de leite é um poliedro, tá? São essas figuras que não são simplesmente chapadas no desenho. E aí por isso que tem essa representação com esses pontilhados, ok? Bom, de cara a gente vai ver uma classificação desses poliedros, porque esses poliedros podem ser classificados em convexos e não convexos, ok? Qual é a diferença e como é que a gente consegue visualizar, tá? Dica para vocês. De cara, a gente já consegue ver quando o poliedro ele é assim, direto, tá? Ele é convexo. Quando ele tem uma cavidadezinha, tá? Quando ele tem, por exemplo, um formato em L, ou então tem uns poliedros que tem um formato assim, quase como um imã, tá? Eles são não convexos, certo? Então, de cara dá pra gente ver. Se ele é direto assim, ele é convexo. Se ele tem essa cavidade, essa entradinha, a gente diz que ele é não convexo, certo? Por quê? Como é que isso funciona na prática e de onde vem essa classificação? Os poliedros convexos são aqueles que nós conseguimos, tá? Traçar dois pontos dentro dele, ó. Se eu colocar aqui, imagina isso aqui por dentro, tá? Depois eu vou fazer aqui que vai ficar mais fácil a gente visualizar. Um pontinho aqui e um pontinho aqui. E fizer aqui um traço, ó. Tá vendo? O traço, a reta, essa semi-reta aqui, fica toda dentro do poliedro. Então, percebam aqui, ó. Esse daqui eu abri, tá? Para vocês verem. Então, aqui tem a outra parte, ó. Tá aberto. Imagina que eu fizesse dois pontos aqui dentro, ó. Aqui em cima eu fiz um ponto e fiz um outro ponto aqui embaixo. Se eu traçar uma linha de um ponto ao outro, essa linha fica completamente dentro do meu poliedro. Certo? Se eu fizer um pontinho aqui no cantinho e um lá atrás e traçar uma linha, a linha fica completamente dentro do meu poliedro. Certo? Então, os poliedros, que a gente consegue traçar uma linha
tá? Consegue traçar desenhar dois pontos, traçar uma linha entre esses dois pontos, e ela sempre vai ficar dentro do poliedro, tá? Nós diz que eles são poliedros convexos, tá? E qual é a diferença para o outro? Nesse caso aqui, nós dizemos que são poliedros não convexos. Por que não convexos? Porque se eu traçar uma linha, um pontinho aqui em cima, fiz um pontinho aqui em cima, fiz um outro pontinho aqui, ó, nesse cantinho. Se eu traçar uma linha, ó, aqui, ó, para cá, percebam que tem uma parte que vai ficar fora do meu poliedro, certo? Tem uma parte aqui, ó, que está fora, está passando por fora do poliedro. Então, quando o poliedro eu consigo, sempre que fizer dois pontos e traçar uma reta, essa reta vai ficar dentro do poliedro, nós dizemos, tá, que ele é um poliedro convexo, ok? E quando esses dois pontos, a reta pode ser que passe por fora, tá? A gente diz que ele é não convexo, ok? Então, vamos lá. Poliedro, uma figura formada, tá, por polígonos, certo? Moleza. Se sempre que eu traçar dois pontos dentro desse poliedro, a reta for ficar completamente dentro dele, convexo. Se sempre que eu traçar, se às vezes quando eu traçar dois pontos, a reta passar por fora do poliedro, nós dizemos que ele é não convexo. Então, esse exemplo aqui seria um poliedro convexo. Sempre que eu traçar dois pontos dentro do poliedro, essa reta vai ficar completamente aqui dentro. Não importa se o ponto for em cima e embaixo, for de um lado ou for do outro, for lá atrás, se for aqui na frente, não importa. A reta vai ficar sempre dentro dele. Quando a reta passa por fora, nós dizemos que ele é não convexo. Ok? Bem, aí aqui embaixo, ó, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas é só para a gente ver mesmo. É o desenho de uma pirâmide, tá? Porque a pirâmide é talvez aí, tá, estruturalmente falando, o poliedro mais famoso, tá? Se vocês olharem no nosso livro, tem imagens de pirâmides representando os poliedros na nossa sociedade. Tá? Então aqui, por exemplo, nessa nossa pirâmide, é um poliedro. A pirâmide tem a base, tá? Que é ali um quadrilátero, um polígono quadrilátero, e ela é formada por alguns triângulos. Ó. Se você olhar, a lateral dela, tá? São triângulos. Então aqui eu coloquei para a gente conseguir conversar sobre os elementos de um poliedro. Vou colocar aqui e escrevo ali para a gente visualizar melhor. Poliedro é formado por três elementos, tá? A face, o vértice e as arestas. O que são esses três elementos dentro de um poliedro? A face desse poliedro são as laterais, são os polígonos que formam esse poliedro, ok? Então se eu perguntasse para vocês assim, quantas faces tem nesse poliedro que é o brinquedinho da filha do professor, certo? Vamos ver quantas faces tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, certo? Então, a face de um poliedro são os polígonos que formam ele, tá? Nesse caso aqui do nosso triângulo, ó, a gente tem isso aqui seria, tá, as nossas faces. Então, esses da nossa pirâmide, né, esses triângulozinhos que formam as laterais, nós falaríamos que são as faces de um poliedro. Se a gente olhar aqui em cima, as faces desse poliedro são as laterais, a base e embaixo. Então, a face de um poliedro são os polígonos que formam ele, são as laterais que formam esse poliedro, tá? Bom, pessoal. E o que são os vértices? Os vértices são os pontos que juntam essas faces. Então aqui, por exemplo, eu tenho a face roxa e a face branca, tá?
Como é que elas se juntam? Para elas se juntarem, eu preciso desse pontinho aqui e desse pontinho aqui. Então, esses pontinhos aqui nós chamamos de vértice. Percebam aqui na pirâmide, ó, aqui tem um pontinho, ó, que junta. Então, esse pontinho é o vértice do poliedro. Não só esse, embaixo também tem. Percebam aqui em cima, ó, se a gente fosse falar quais são os vértices desse poliedro, a gente teria esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse aqui embaixo, esse outro, lá atrás, ó, estão vendo? Outro, e aqui, outro. Então, os vértices, tá, são os pontos de junção, certo? Do poliedro. E temos as arestas. O que são as arestas? As arestas são as linhas laterais. Então, aqui, ó, na nossa pirâmide, essa linha aqui seria uma aresta. Tá? No de cima, ó, essa linha aqui seria uma aresta, essa outra linha seria uma aresta, essa outra reta aqui seria uma aresta, essa aqui, essa. Então, as arestas, tá, são as linhas laterais do poliedro, certo? Então, face do poliedro são os lados dele, os polígonos que formam os lados dele, tá? As arestas são as linhas laterais que formam esses polígonos e a gente tem os vértices, que são os pontinhos que ligam essas arestas, ok? Então, por exemplo, nessa parte aqui, nessa face, nós temos uma fase não, né? Fase é no joguinho de videogame, tá? Aqui a gente tem um lado, certo? Do poliedro, a gente tem aqui 4 arestas, ó, tá vendo? 4 retas, tá? Nessa parte aqui do nosso poliedro. E aqui a gente tem 4 vértices, ó. Um pontinho, um outro pontinho de junção, um pontinho aqui embaixo e um outro pontinho. Então esses seriam os vértices, ok? E aí, para facilitar isso na matemática, a gente tem a relação de Euler, tá? Qual é a relação de Euler? A relação de Euler diz pra gente que vértice mais face é igual a aresta mais 2. Da onde vem esses dois? Da fórmula. Se você quiser decorar, tem aí algumas diquinhas, né? A gente diz que é, vamos fazer arroz para nós dois, certo? Então a fórmula da relação de Euler nada mais é do que vamos fazer arroz para nós dois, certo? Bem, e aí a gente tem aqui um exemplo de como isso é aplicado nos exercícios, tá? Coloquei aqui para vocês o seguinte exemplo, tá? Determine o número de faces de um poliedro com 8 vértices e 12 arestas. Vamos substituir? Nós temos a fórmula, ó. Vértice mais face mais aresta igual, né, na verdade, igual a aresta mais 2. Vamos substituir. Vértice. Ele diz que nós temos 8 vértices. Então, o V é 8 do vértice. F, nós temos, determine o número de faces. Nós não temos o F. Então, vamos colocar o F aqui. Igual a arestas, nós temos 12 arestas. Tá? Mais 2, que é a fórmula. Então, 12 mais 2, esse 2 vai estar sempre porque faz parte da fórmula. Agora vamos resolver. 8 mais F igual a 12 mais 2 vai dar 14. Nós aprendemos que tem que ficar a letra de um lado, número do outro. Lembra disso? Então aqui vai ficar F, 14. Quando o 8 passa para o outro lado, ele não inverte a operação. Então vai ficar 14 menos 8. F igual a 14 menos 8. Quanto é que vai dar? 14 menos 8. Vai dar 6. Então a nossa resposta seria 6. Ok? O nosso poliedro tem 6 faces, 6
lados, ok? Então esse é o tipo de questão que vocês vão encontrar utilizando a nossa relação de Euler, a nossa regrinha, vamos fazer arroz para nós dois, ok? Bom, sempre que aí pode ser que venha faltando F, tá? Quando ele pede para a gente achar um número de faces. Quando ele pedir para achar o número de vértices, vai vir faltando o V. Quando ele pedir para achar o número de arestas, vai vir faltando o A. Não tem mistério. Você joga na formulazinha, o esquema é o mesmo até chegar no resultado final. Ok? Bom, então fechamos aí o nosso arraiado dos poliedros, o nosso arraiado da matemática, certo? Se cuidem, abraço para vocês, saudade, tá, da nossa sala de aula, mas em breve voltaremos, assim espero. Então, continuem passando álcool gel, tá? Aproveitem aí para estudar bastante nesta quarentena, que eu sei que vocês estão fazendo, que vocês adoram estudar. Abraços, até no 6º ano.